palavra do Senhor que com nós tudo Ele executa. Então vem, Senhor, sobre a nossa vida. Queremos descansar nos teus braços de amor. Queremos buscar a tua presença. Queremos te sentir mais, 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 mais. Visita a tua igreja com teu renovo, Senhor. Visita o
crer de todo o coração. Ouvirei a sua voz tão doce, tão mansa, e ela será fiel, e ela não falhará. Eu sei que o Senhor tem direções para nós aqui hoje. Como o Senhor virou nesta manhã maravilhosamente, com toque puro, com direções maravilhosas. Aguardamos o teu mover nessa noite. Seja uma noite extraordinária na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Nos aplaude e todos nessa noite. Amém? Graças a Deus, que domingo abençoado. Estamos aqui na presença de Deus, no Evangelho de Lucas capítulo 4. O Senhor, Ele tem 3 chaves, presta atenção. O Senhor tem 3 chaves para nos entregar nessa noite. Amém? Que chaves são essas? Jesus vai nos ensinar, porque Jesus, ele era Deus e veio como homem na face da terra. Mas qual o sentido de Jesus ter vindo em carne e osso se ele era o próprio Deus? Para nos mostrar que mesmo na condição humana, nós podemos vencer toda e qualquer batalha, tentação ou situação. Amém? A mesma obra que Jesus fez, você tem condições de fazer. Basta apenas aprimorar o seu entendimento, a sua fé. Tanto é que Jesus mostra isso quando ele envia os discípulos. Os discípulos também fizeram sinais, maravilhas, pregaram, curaram, libertaram, né? Que é a unção do Espírito Santo que traz esse poder. A palavra se mistura à fé e a obra de Deus é realizada. E Jesus aqui veio mostrar como é simples, se a gente está na direção certa, vencer uma tentação. Então ele vai nos dar aqui 3 chaves para vencer qualquer tipo de tentação. Pastor, e o que é tentação segundo a Bíblia? Tentação segundo a Bíblia é um estímulo, é um convite de Satanás para nós pecarmos. Pastor, pecado. Eu estava explicando hoje pela manhã que quando se fala pecado, né, nós somos muito ensinados erroneamente que achar que pecado é só roubar, achar que pecado é só matar, achar que pecado é só adultério. Não. Pecado, irmãos, ele é errar o alvo. Por quê? Porque o pecado, ele te separa de Deus. Então, por isso que Satanás impõe o pecado sobre nós. Primeiro vem a tentação, e quando a gente cede à tentação, ela se transforma no pecado. Então, tudo aquilo que nos separa de Deus é pecado. Desde um pensamento, desde uma dúvida, né, um sentimento vicioso. Eu até brinquei de manhã, uma paixonite. Tudo aquilo que tira Deus do centro da sua vida, do seu coração, que faz você duvidar, que faz você se entristecer e se afastar de Deus, é denominado pecado. Então, o pecado, irmãos, não é só matar, roubar, adulterar. Pecado é errar o alvo, sair da direção certa e passar a seguir a direção que Satanás impõe. E Satanás tentou desviar Jesus daquilo que Deus havia chamado ele. Como ele tenta a nós todos os dias nos desviar da presença do Senhor, porque sabe que quando a gente sair da presença de Deus, é igual nós ficarmos, né, com um alvo de todo tamanho e esperar que algo nos acerte. A gente fica à deriva, a gente fica sem proteção. Então, aqui no capítulo 4 de Lucas, nós vamos ver a tentação de Jesus num outro ângulo aqui. Também tem essa mesma história em Mateus, mas eu quero trazer Lucas para você hoje. E Jesus, versículo 1 em diante. E Jesus, cheio de quê? Do Espírito Santo.
É necessário você ser cheio do Espírito Santo. Amém? Continuando. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito aonde? Ao deserto. Note que na sua Bíblia o E de Espírito está escrito com letra maiúscula, representando uma autoridade. Então se refere ao Espírito Santo. Mas pastora, qual é o objetivo do Espírito Santo levar Jesus para ser tentado? Porque, meu irmão, resistir, passar por uma batalha, quando a gente passa na direção de Deus, resistir à tentação pode fortalecer a nossa fé para coisas maiores. Isso aqui que me chamou a atenção. Que quando o Espírito Santo, veio sobre Jesus lá no batismo, que João Batista, na quarta-feira a gente viu, João Batista batizou Jesus, e o Espírito Santo veio sobre ele já estava cheio do Espírito Santo, então ele estava preparado para colocar a fé em ação. A fé sem obra é morta. Como que você vai chegar a uma vitória se você não passar pela batalha, se você não passar pela guerra? Então é necessário às vezes, e muitas vezes vem com permissão de Deus, certas coisas acontecerem, não para nos derrotar, nos humilhar, nos envergonhar, não, mas para fortalecer a nossa fé, para nós entendermos que nós somos semelhantes ao Altíssimo, somos imagem e semelhança do Deus vivo, somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, da mesma promessa. Então nós temos que entender que essa capacitação do Espírito Santo também vale para nós nos dias de hoje. E às vezes as tentações vêm, nem sempre a tentação, como eu falei no início, nem sempre a tentação vai vir de um homem com uma mulher, de uma mulher com um homem. Às vezes a tentação é um sentimento que quer perdurar no coração. Às vezes é uma opinião, a pessoa não muda aquilo ali, não, é assim, acabou. Deus quer fazer coisas novas e a pessoa está amarrada no velho. Pode ser uma dúvida e tantas outras coisas, uma perseguição. Então essas coisas o diabo vem tentando para poder fazer o quê? Nos fazer pecar, nos afastando de Deus, do Altíssimo. E aqui o versículo 2 ele continua dizendo: e 40 dias foi tentado pelo diabo. Deus não tenta ninguém, amém? Quem tenta, quem perturba é Satanás. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve o quê? Fome. Então eu estava explicando que o diabo, não que ele vai tentar uma pessoa, ele não pode exclusivamente direto tocar em você. É proibido pela palavra de Deus. O diabo está me tocando. Mentira. Ele pode estar usando uma situação para te provocar, para fazer você pensar ao contrário, mas diretamente o diabo tocar no Filho de Deus não pode, porque senão a palavra seria mentirosa. E a palavra diz: no meu ungido maligno não toca. Então o que ele vai fazer? Ele vai se apresentar numa situação que você está vivendo. Para Jesus, o corpo dele teve fome, por quê? Porque ele jejuou 40 dias. Era um propósito para se fortalecer. Eu estava até falando com os irmãos na parte da manhã, que o diabo, irmãos, ele engana as pessoas, se as pessoas deixarem, cai igual polvo, mês passado, eu entrei numa consagração, no dia 22 de junho. Deus quis isso de mim, estava requerendo isso de mim. Então eu entrei numa consagração muito forte, fazendo jejum todos os dias até certo horário. Entrei com a dieta de Daniel, não existe jejum de Daniel de só comer legumes, isso ali é dieta, tá? Jejum mesmo é sem nada. Então eu entrei na dieta de Daniel, fazendo oração todos os dias às 3 horas da tarde, por 21 dias. E eu lembro que a minha consagração terminou na Santa Ceia, no dia 13 de julho, onde eu fiz um jejum de 21 horas, para fechar aquele ciclo de 21 dias. Irmãos, durante o processo que eu ia orando,
as coisas foram se amarrando. Eu orava uma coisa, acontecia o contrário. Eu pedi uma coisa, a porta fechava. Parecia que o teto estava assim, ó, de bronze. Mas a oração ficava assim, bate volta e me dá uma surra, né? Uma surra espiritual. E eu falei, Senhor, eu não vou deixar de orar. Porque o diabo quis enfiar o que na minha mente? Antes de você entrar na consagração, estava melhor do que depois você terminando. Você está orando, está piorando. Irmãos, no dia de entregar meu jejum, fiquei até o último culto, né? Eu joelhei aqui no final, peguei o jejum. Eu fui para casa com uma dor de cabeça, irmãos. Eu de tanta dor que eu senti, eu falei, Jesus, entrega o meu espírito nas tuas mãos, para se eu morrer, eu morro na consagração. De tanto que doeu, uma dor que eu nunca senti na minha vida. Eu passei por mais de 10 cirurgias, irmãos, mas não se compara à dor que eu senti. Mas tudo isso para quê? Para entender o quê? Que se eu não tivesse feito, eu não estaria passando por aquilo, né? Aparentemente não adiantou nada, porque eu não tive resposta de nada, as coisas continuaram amarradas. Então o diabo queria fazer o quê? Paralisar, mas eu continuei. Acabou a consagração, glória a Deus, e Deus foi, né, desembolando cada coisa, irmãos, que eu não precisei levantar meu dedo para nada. E se eu tivesse desistido? E se eu tivesse parado? Ah, pastor, porque a senhora é pastora. Não é porque eu sou pastora. Porque eu sou serva de Deus, como você também é. Filho, como você também é. Cheio do Espírito Santo, como você também é. Só que o diabo ele quer paralisar a nossa mente para a gente começar a achar que não vai dar certo. E aí, irmãos, de onde não tinha ajuda de nada, não tinha resposta de nada, não conseguia alavancar, começou assim, ó, desembolar. Irmãos, eu resolvi coisas de dentro da minha casa. De dentro da minha casa. Sem precisar sair para resolver nada. Fosse outros tempos, eu teria que sair, correr atrás, resolver. Mas de dentro da minha casa eu resolvi. Eu resolvi coisas num passeio que eu estava na semana passada. Foi tudo tão tranquilo, tão tranquilo. E se eu tivesse parado lá? E o que aconteceu com Jesus aqui, ó? Eu quero te mostrar isso. Que o diabo ele vai tentar através da sua fome. Qual é a sua fome hoje? Qual é a sua necessidade hoje? É física, é espiritual, é financeira? Pastor, eu estou passando um perrengue financeiro. Irmão, só abre o olho nessa área. É justamente nessa área que você está com uma eventual necessidade, um eventual problema, uma eventual perseguição. É nessa área que o diabo vai querer te tentar. Vai usar uma pessoa bem próxima, às vezes para te desanimar, para fazer você desistir, para te chatear, te machucar, te ferir. Aí o emocional já está todo bagunçado. E aí só vai empurrando. E ele consegue vencer. E a tentação se torna o quê? Um pecado. Mas até então é só uma tentação, só uma perturbação, só uma perseguição. Aquilo pode nos afastar de Deus, ou pode, né, fortalecer a nossa fé para a gente ficar mais íntimo de Deus ainda. Nós temos essa condição. E o que aconteceu aqui? Olha aqui a primeira chave que Jesus nos dá hoje. Olha a primeira chave para vencer aí essa tentação, essa perturbação. Versículo 4. O que Jesus respondeu para o diabo? E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o quê? O homem, mas de toda a palavra de Deus. Algumas traduções, como Mateus capítulo 4, da boca de Deus. Então, a primeira chave para a gente vencer qualquer tipo de problema, situação, perseguição, sem sair do centro da vontade de Deus e continuar cheio do Espírito Santo, a palavra. Diga para você, é a palavra. Essa palavra, irmãos, que Deus ele te dá, ela é suficiente.
ela é um alicerce para você se apoiar e passar pelo vale da sombra da morte, se necessário. É essa palavra. Essa palavra vai trazer um ânimo para você, né? Ela é suficiente, ela é alimento para você tomar as melhores decisões na sua vida. É a palavra. Jesus foi combatendo Satanás ali. Não, Satanás, eu não preciso, né, do pão físico para eu saciar minha fome. A palavra que vem do meu Pai, de Deus, me dá coragem, me dá direção para eu conseguir o pão que eu quiser. Em outras palavras, era isso. Mas o diabo, ele quis fazer o quê? Tentar Jesus, na necessidade dele, né? O versículo 3, ele fala, e disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. Jesus falou para ele: eu não preciso transformar a pedra em pão. Que sai da boca do meu Pai, do meu Deus, é suficiente. Então o diabo começa ali, a perseguir quem está cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele só pode habitar em casa vazia. Casa cheia ele não habita. Se a casa estiver vazia, ele entra. Se a cabeça estiver vazia, por isso tem um ditado aí fora, né? Mente vazia é oficina do diabo. Aí está até brincam, porque mente vazia agora é oficina do Shopee, né? Da Shein, e vai embora. Então, irmãos, o diabo só pode andar em casas vazias. Casas cheias do Espírito Santo, ele não passa nem perto. Ele fica enviando situações para tentar abrir um buraco, uma brecha, uma portinhola, para ele poder entrar. E diretamente ele não pode. Resistir vive ao diabo e ele fugirá de nós. Foi isso que Jesus fez, olha, nem só de pão vive o homem. 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Foi uma fração de 5 segundos. Mostrou tudo para ele. Versículo 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei, olha aqui, e disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Pastor, aqui que abusado. O diabo é abusado. Mas por que ele ofereceu os reinos, a glória do mundo para Jesus? Porque são dele. São dele. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, erraram o alvo no paraíso, né? Gênesis 2 e 3 diz que o homem nasceu para dominar a terra. E a partir do momento que Adão e Eva erram o alvo, o poder, a autoridade foi transferida para Satanás. O apóstolo Paulo diz que o diabo é príncipe deste século, Deus deste século, príncipe deste mundo. Então ele tem a glória do mundo aí toda, até dele. Eu estava falando de manhã, olha como é que às vezes as pessoas não percebem. Você vê uma pessoa que não era ninguém, de repente ela está em ascensão em todas as mídias, mas ela não serve a Deus. Aí de repente ela sai do anonimato, é uma música que explode, que gruda e chiclete na cabeça da pessoa. É aquele artista que está em todos os programas de televisão, toda vida, levanta de uma vez. Ele está recebendo toda a glória do mundo, todo o reconhecimento do mundo. Mas para conseguir aquilo, ele fez um pacto com o diabo. Pode olharmos que toda pessoa que se destaca e não serve a Deus de uma maneira muito rápida, ela fez um pacto com o diabo. Isso é perigosíssimo. Porque quando a pessoa cai em si e não busca Jesus, o que ela faz? Se suicida. Aquilo já não preenche mais ela. Porque só Jesus pode preencher o vazio. Amém? Só Jesus. Então ela fica se preenchendo a glória deste mundo, né? Muitas mulheres, muitos homens, carros, casas, viagens. Mas chega uma hora que isso aí não faz mais sentido. Aí ela começa a se drogar, começa a se prostituir. Ela vai procurando preencher um vazio que só Jesus pode preencher. Mas o diabo já requereu o quê? E faz pacto.
cantora aí famosa, ela fala abertamente. Entreguei minha alma para o cão mesmo. Ela fala abertamente. E do nada, a menina ó, explodiu. Cantando nacionalmente, internacionalmente. Um monte de plástico, um monte disso, um monte daquilo. Ai, porque o diabo tem poder de dar a glória do mundo, mas a glória maior que a de Deus ele não tem. Ele só pode dar aquilo que ele tem. Ele não tem a glória de Deus. E a glória de Deus, as coisas de Deus, elas são o quê? Eternas. Eu recebi uma proposta assim uma vez. Irmão, como é que o diabo é sujo, né? Passando uma pendenga na igreja, né? Ah, pastora, aliás, 2 vezes, agora que eu me lembrei. A primeira, pastora, eu trabalho na maior empresa do Espírito Santo. Se a senhora apoiar o meu relacionamento com aquela moça, eu vou dizimar aqui na sua igreja. Só o dízimo dos cidadãos para pagar as contas da igreja todinha, aluguel, água, luz, telefone, tudo que tinha. É tentador ou não é? Você urrando ali para pagar um aluguel todo mês. Claro que é tentador. Eu olhei bem nos olhos dele e falei assim: olha, pode ficar com seu dinheiro. Eu prefiro ficar com a glória de Deus. Deus nunca deixou faltar um aluguel para a casa dele. Nunca deixou faltar. Tudo que eu precisei, Deus enviou pessoas de Deus para abençoar a casa dele. Já cheguei em culto, irmão, eu estou aqui pregando, para carro do lado de fora ali, chama alguém que estiver na porta, só abre uma gretinha no vidro, enfia um pacotinho e entrega lá na igreja. Sem eu ver nunca a cara da pessoa. Deus envia, irmãos. Agora, se eu tivesse aceitado, como estaria eu hoje? Será que estaria eu hoje? A última mais recente. Vão se juntar comigo para a gente crescer a igreja, vai explodir gente para tudo quanto é lado. Eu prefiro ficar com uma pessoa dentro da igreja ou com a igreja vazia do que vender a alma para o diabo. É tentador, irmãos. É tentador. Né? A Bíblia diz que nos fins dos tempos as pessoas vão se vender a troco de comida. Hoje se vende por causa de glória. Mas quando chegar o fim do tempo, muitos vão se vender por causa de um prato de comida. Então a gente tem que aprender agora a resistir à tentação. Amém? E olha a segunda chave chegando aqui, ó. A primeira chave é a palavra, tá? Olha a segunda chave para vencer. Versículo 7. Portanto, ao diabo, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Quem é o dono de tudo? É o diabo? Não. Ele só tem a glória dos homens. Mas a glória de Deus, tudo que nesse mundo há, pertence ao Senhor. Olha o 8. Olha Jesus virando a chave aqui, ó. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, sai para lá, coisa ruim. Porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Deus chega para lá no bicho, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Porque ele estava cheio da palavra. Agora ele está cheio de adoração a Deus. Pastor, o que é adorar a Deus? Adoração não é apenas cantar canções, fazer gestos na igreja. Adoração, irmãos, a Deus é aquele amor ao extremo, é aquela paixão ao extremo de se tornar submisso, de confiar de todo o coração. Você quer adorar a Deus de verdade? Confia de todo o coração. A gente viu o exemplo de Davi, que Davi adorava a Deus lá no pasto, tomando conta da meia dúzia de ovelhas do pai dele. Davi adorava a Deus lá. Davi adorava a Deus quando vinha leão, quando vinha urso. Davi adorava a Deus, adorou a Deus diante do gigante. Reconheceu só Deus podia dar vitória para ele. Adorar é reconhecimento. Só o Senhor pode fazer algo. Só o Senhor pode mudar a história.
Davi, ele adorou a Deus quando ele estava sendo perseguido pelo maior exército do mundo, que é o exército de Israel. O Saul colocou 3.000 homens atrás de Davi. Se fosse nos dias de hoje, 3.000 atiradores de elite, os mais profissionais que tinha no exército, ele separou a dedo os melhores dos melhores. Quer dizer que para vencer o gigante não tinha, né? Mas para correr atrás do adorador tem, né? Aí ele conseguiu 3.000 homens de todo o exército, de mais de 20.000 homens, para ir atrás do Davi. Davi se escondeu em cavernas. Davi, ele fugia de um campo para o outro, mas Davi nunca deixou de adorar a Deus. Davi, em todo lugar, qualquer situação da vida dele, Davi estava reconhecendo: Senhor, se eu estou vivo, é porque o Senhor está comigo. Né? O Salmo 4, Salmo 3 e o Salmo 4 diz que ele pôde se deitar e levantar, porque Deus sustentou ele, senão Saul já tinha matado ele. Isso é reconhecimento. O que a gente tem hoje, né, as coisas que a gente vive hoje, foi porque Deus permitiu. A maior adoração que tem é você reconhecer o que Deus fez, da onde te tirou, aonde pode te colocar. E aí, quando Davi chega ao trono, irmãos, o Davi adora a Deus. Por quê? Porque era algo que ele já fazia. Independente se ele estava em guerras ou não, independente se ele estava no pasto ou no trono, ele sempre adorava a Deus. Então, irmãos, independente de como esteja a nossa vida, bolso esburrando de dinheiro, olha aqui para a pastora, o bolso, olha os passarinhos voando, as borboletas voando, o bolso vazio. É independente se sua família está te apoiando ou não, se você está sozinho no mundo ou não. Independente disso, a adoração é só a Deus. Tem gente que eu adoro aquele cantor, eu adoro aquela comida. Não, adore a Deus. Reconheça. Amém? Então a segunda chave está aqui, ó. Vai de Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor, o teu Deus, só a Ele servirás. Sirva a nenhuma situação errada. Não sirva de escravo para ninguém. Sirva só a Deus, você vai andar em liberdade. E o diabo perturbado, 9. E levou também a Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, aqui ele começa a mexer mais fundo, né? Ele viu que com a comida não deu certo, com a glória não deu certo, então eu vou mexer na intimidade dele com Deus. O diabo faz isso, né? Faz você duvidar de quem você é. Olha aqui, ó. Levou o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o quê? Filho de Deus. Quer que eu traduza para hoje? Se você é crente, se você realmente é de Deus, se você realmente é servo. Ó, se tu és filho de Deus, como que você tem um pai que é Deus? Lógico que a Bíblia resume, tá? Mas essa discussão que deve ter sido extensa, tá? E a Satanás começa a tocar na ferida de rejeição. E todo ser humano, em algum momento da vida, se sentiu rejeitado. Aí, como Jesus era amado do Pai, então Satanás tentou provocar uma ferida dele. Se tu és filho de Deus, você é filho de Deus. Que pai é esse que te deixa aqui no deserto cheio de fome? Que pai é esse que não te dá a glória desse mundo? Estou te oferecendo. Estou te oferecendo pão, estou te oferecendo a glória. Ó, Jerusalém, olha tudo aqui. Né? Se tu és filho de Deus, aí o diabo agora usa a palavra, irmãos. Olha aqui. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. 10. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti para que te guardem e que sustenham suas mãos para que nunca tropece com seu pé em alguma pedra. Você sabe o que o diabo fez? Citou o Salmo 91 para Jesus. Ele era o próprio Salmo 91, irmãos, porque Jesus é a palavra. Mas às vezes, a palavra está dentro de nós e a gente esquece dela.
começa a colocar atenção em outra coisa. Por que ele falou que se você realmente é filho de Deus, ele começou a tocar na ferida. Deus está te rejeitando, hein, Jesus? Você está aqui, ó, passando fome, sem nome, ninguém para te ver, ninguém para te ouvir. Que missão é essa? Olha tudo isso. Aí ele começa a dizer o quê? A palavra de Deus diz o quê? Você pode se jogar daqui de cima. Vai ter anjinho para segurar você. Vai ter anjos para te sustentar. Irmãos, uma coisa certa. A pessoa que ela recebe a palavra, Hebreus diz isso. A pessoa que recebe a palavra e mistura a palavra com fé, a palavra se torna viva. Amém? Porque está cheio de gente por aí, irmãos, com a Bíblia decorada aqui, ó, na ponta da língua, mas que não serve para. Palavra na boca do diabo não serviu nem para libertar ele. Por quê? Porque não era misturada com fé. Está cheio de gente que conhece a Bíblia até mais do que muitos pastores. Eu tive caso assim na igreja. A irmã, acho que 87 anos, 86, 87. Pastor, já li a Bíblia não sei quantas vezes. Já fiz curso de teologia, já fiz estudos bíblicos, né? Onde só me perguntar o versículo, capítulo, eu sei onde está. Mas a vida dela era toda atrapalhada. Vivia cheia de doenças, chegava na igreja dizendo que o diabo tinha atacado ela de noite, que tinha marca no corpo. O diabo tocava nos móveis dela dentro de casa. Aí eu pergunto, onde está a palavra? Por tantos anos ela diz que conhecia. A palavra é viva, irmãos. É uma pessoa, é viva. Se a palavra é uma pessoa, na pessoa de Jesus, e ele é vivo, e ele está conosco, se você está caindo no buraco, Jesus vai ficar olhando? Não, ele vai te socorrer, não é? Porque ele é vivo, ele está vendo, ele vai te. Se a palavra é viva, se a palavra é Jesus, Jesus está com você, na sua boca, no teu coração, na sua mente, né? O diabo está te ferindo, Jesus vai ficar assistindo? Não, ele vai falar, sai daqui, diabo. Ele vai tocar na sua ferida para te curar. Mas a palavra na boca, sem estar misturada a fé, irmãos, são apenas letras decoradas. Eu lembro um caso, acho que minha mãe vai lembrar disso. Eu lembro um caso dentro da nossa parentela, uma pessoa manifestou um demônio, a gente nem conhecia Jesus, não sabia de nada de igreja. A pessoa manifestou um demônio, está aqui, está com água benta, né? Manifestou uma pombagira lá, e aí pegaram uma amiga e colocaram em cima dela, né? A pessoa manifestada rasgou a Bíblia, rasgou a Bíblia, gente, isso aqui é papel, ó. Papel. Sozinho não fala. Não fala. Mas se eu colocar essa palavra no meu coração, ela tem poder para expulsar o demônio. Não é um papel. Tem gente que fica uma coisa, às vezes tem a Bíblia, mas nem usa, né? Não, é porque não pode estragar, não, porque é Bíblia sagrada. Sagrada se estiver dentro de você, né? Porque ela não é morta, ela é viva. Então, saber versículo não vai te fazer escapar de nada. Tem que estar misturado com a fé. Amém? Então, já sabia para o irmão. Sabia tudinho. Citou um Salmo 91 para Jesus. Jesus vai virar a terceira chave aqui agora. Versículo 12. Primeira chave, palavra. Segunda chave, adoração. Olha a terceira chave, Jesus virando aqui e vencendo. Olha o versículo 12. E Jesus respondendo disse-lhe o quê? Dito está. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Quer virar a chave? Tem a palavra, adore e não tente a Deus. Amém? Pastor, eu tentar a Deus. Irmão, a maioria de nós já tentamos a Deus muitas vezes. Não, pastor, eu não. A gente sim. O meu coloca no meio também. Sabe quando é que a gente perturba Deus? Quando a gente questiona a capacidade de Deus operar.
Quando eu olho para uma situação impossível, e eu lá no fundo do coração, eu duvido que aquela situação possa mudar. Quando eu olho para uma pessoa, eu duvido, lá no meu íntimo, sem precisar falar palavra alguma, que aquela pessoa pode se transformar em servir de Jesus. Eu estou tentando a Deus. Eu estou tirando a capacidade de Deus operar. Deus criou tudo, irmãos. Tudo que a gente vê, Deus criou. Nos mais ricos detalhes, na mais riqueza de cores, pedacinho por pedacinho, célula por célula, DNA por DNA. Deus criou tudo. Se um Deus que criou o mundo que nós vivemos, criou a nós, se a gente duvidar que esse Deus é incapaz de se mover, desconfiar com a criaturidade, eu estou tentando a Deus. E foi o que o povo de Israel mais fez no deserto. Tentou a Deus. Moisés, é só você ler a história lá. Moisés, para isso que a gente saiu do Egito? Para morrer aqui? Tentaram Deus. Moisés, no Egito a gente tinha comida, aqui a gente vai morrer de fome. A comida que eles tinham no Egito, cebola, alho. Sabe comida, gente? Aí Deus vai e manda maná para eles. Choveu pão, os pão dos anjos. Hoje nós temos o pão vivo, que é Jesus, que desceu do céu. E a gente ainda aqui prevarica com Deus. Senhor, isso aqui é impossível. Não faz um negócio assim. Isso trava a vida de qualquer um. Porque eu acho que Deus não está me olhando. Acho que fulano nunca vai mudar. Acho que essa situação nunca vai se reverter. Acho que essa cura nunca vai chegar. Tira isso do teu viver. Sabe o que aconteceu com o povo no deserto? Deu um terremoto, a terra se abriu e morreu todo mundo. Ele confiava em Deus para prosseguir. Voltar para trás do Egito, Deus não ia permitir. Se Deus já nos livrou do Egito, para que a gente vai voltar para lá? Então a terra engoliu. Tem muita gente prevaricando. Para Deus não há impossíveis. Jesus vira a chave aqui, não tentarás ao Senhor teu Deus. Versículo 13 a gente encerra. E acabando o diabo toda a tentação, Jesus resistiu firme, ausentou-se dele por algum tempo. Lá na leitura de Mateus, diz que além do diabo ter saído, os anjos vieram servir a Jesus. Então, irmãos, nós temos 3 chaves aqui, para abrir qualquer porta, para mudar qualquer situação. Nós temos em Deus aqui 3 chaves: palavra, adoração e não tentar a Deus. Resistir firme, guardando a palavra, adorando em qualquer circunstância e acreditando acima de qualquer coisa que o nosso Deus é suficiente para fazer. Amém? Você crê nisso? Essa canção de gratidão nos remete a buscar o reino de Deus. Então quero que você coloque a mão sobre o teu coração. Vamos buscar Deus agora. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Levante as mãos aos céus. Aleluia.
mais de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Diga Deus é bom em todo tempo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor, pela tua palavra, nos ensinou 3 chaves aqui maravilhosas para destravar qualquer porta fechada. Meu Deus, para tirar essa pessoa debaixo da tentação, para tirar essa pessoa, meu Deus, de todas as vezes que ela se sentiu, meu Pai, ali rejeitada, perturbada, tentada. Meu Deus, é para colocar essa pessoa num novo nível espiritual, é para colocar essa pessoa vencendo as tentações, resistindo firme, fortalecendo a fé. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Jesus veio em carne para nos mostrar que é possível sim, que nós podemos destravar, meu Deus, que nós podemos vencer, que nós podemos chegar em lugares aonde, meu Deus, nós nem pensaríamos que poderíamos chegar, meu Deus. E a virada de chave é essa, Pai, é adorando ao Senhor, colocando a palavra no nosso interior, meu Deus, tirando qualquer tipo de questionamento, dúvida, meu Deus, do poder e da autoridade, da capacidade de Deus operar e cumprir. Tem gente que acha que Deus demora, Deus se esqueceu. Não, meu irmão. Pode a mãe esquecer do filho, mas todavia o Senhor disse: eu não me esquecerei de vós. O apóstolo Pedro diz: ainda que pareça tardia a promessa do Senhor, não se deixe enganar. Daqui um pouquinho, no tempo certo, ela vai chegar. Mas para isso nós precisamos continuar adorando. Nós temos que continuar aqui colocando a palavra de Deus para dentro do nosso interior. Não esquecer de quem é o Senhor, porque o diabo vai vir com tentações, ele vai vir com pensamentos, ele vai vir com sentimentos, vai fazer você se questionar: será mesmo que eu sou filho de Deus? Será mesmo que Deus me escolheu? Será mesmo que Deus está me enchendo? Será que Deus quer mudar minha vida? Meu irmão, apague esses pensamentos da sua cabeça agora. Apague os sentimentos de rejeição do seu coração. Coloque os teus olhos na palavra. A Bíblia diz: olhando para Jesus, olha para Jesus, querido, olha para a palavra. A palavra está brilhando diante de você como uma espada iluminada, viva, penetrando na alma, nas juntas, nas medulas, fazendo divisão entre pensamentos e intenções do coração. Meu irmão, Deus está vendo a tentação que você está passando, mas Ele está dizendo: olha, resista firme, porque o diabo vai fugir de você. Resista firme, esse vale da sombra da morte vai passar. Resista firme, essa tentação vai embora. Esse problema vai haver solução. Ele está dizendo para você: olha para mim, olha para a palavra, adore em todo tempo, seja no pasto, seja no trono, seja com o bolso cheio, seja com o bolso vazio, seja em todo tempo um adorador por excelência. Meu Deus, isso tudo vai nos ensinar a não tentar o Senhor, a não duvidar da capacidade do Senhor de operar, porque, meu Deus, o Senhor é imutável. Homens mudam a toda hora, pessoas mudam de opinião a toda hora, sentimentos humanos mudam toda hora. A gente vê às vezes um casal: eu te amo, e na primeira adversidade eu te odeio, até morte, até violência. Mas lá atrás era: eu te amo, porque mudaram os seus sentimentos.
Senhor permanece o mesmo do começo ao fim. O Senhor que prometeu é fiel para cumprir. E o Senhor prometeu para esta pessoa que ela poderia vencer e ela vai vencer. Em nome de Jesus. O Senhor diz na tua palavra que essa pessoa poderia resistir firme. O diabo vai fugir dela, vai fugir. Satanás vai fugir da sua vida em nome de Jesus. Você vai resistir, né? Você vai passar por esta prova, você vai passar por esse momento, mas dando glória a Deus, adorando. É adorando que a gente vence a batalha. É adorando que a gente ganha mais intimidade com o Senhor. É adorando que a gente se aproxima mais do Altíssimo. É aquele momento, mesmo que tudo esteja diferente daquilo que você pensa, continue submisso, dependente, reconhecendo a soberania de Deus. Tenha um relacionamento genuíno, expresso em todas as áreas da sua vida. Tenha por um tempo. E aí você nunca vai tentar a Deus. Você nunca vai questionar. Você nunca vai duvidar, porque você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio da palavra. Você está cheio de adoração perfeita a Deus. A glória de Deus ela começa a se manifestar. Você precisa da glória ao mundo. Você não precisa do reconhecimento do mundo. Você tem a glória de Deus. Você tem o reconhecimento do Altíssimo. E você pode falar, tudo posso naquele que me fortalece. E aí você não vai questionar, não vai duvidar. Você não vai resistir ao operar de Deus. Pelo contrário, você vai chegar com confiança no trono da glória, no trono da graça. E vai dizer, Senhor, eu elevo os meus olhos para o Senhor. Não vou colocar meus olhos nos montes. Meus olhos estão em Ti, que fez céus e terra e tudo que neles há. O meu Deus é criador de todas as coisas e está criando agora. Agora, Ele diz, é agora, vai sair a luz agora. Ele está criando agora uma porta aberta para você. Você tem 3 chaves. 3 chaves que vão abrir uma porta muito extensa para você. O Senhor diz, eis que pus diante de você uma porta aberta, pois eu tenho chave para abrir e fecha. Se eu fechar, eu estou colocando nas tuas mãos as 3 chaves: palavra, adoração e temor a Deus. E aí, meu irmão, você vai passar por essa porta, abençoando e sendo abençoado. Você não vai precisar espraguejar ninguém. Você não vai precisar amaldiçoar ninguém. Pelo contrário, até os inimigos você vai abençoar. Tem gente perturbada, precisa de Deus. O abençoado não perturba ninguém. Só o perturbado que perturba. Quanto mais você falar, aquele perturbado, aquela praga, aquele demônio, aquilo isso, aquilo outro, pior que a pessoa vai ficar. Mas você está tão abençoado, você está entrando nas portas e Deus está abrindo. Você vai falar para a pessoa que está abençoada. O Senhor vai abençoar ela para ela pagar o que me deve. O Senhor vai abençoar ela para ela parar de me perseguir. O Senhor vai abençoar ela para ela conhecer o Senhor Jesus como eu estou conhecendo. Na glória de Deus. Essa virada de chave. Para não se sentir rejeitado por Deus. Para nunca duvidar que você é filho de Deus. Para nunca duvidar que você não está sozinho. Eis que estou contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Seja cheio da plenitude do Espírito Santo. Obrigado, Jesus.
vamos aplaudir a Jesus bem forte para a glória de Deus. Amém? Querido, você é lindo, você é o melhor de Deus. Vai ser feliz. Deixe os anjos te servirem. Amém? Deixe o Senhor abrir portas para você. Você é uma bênção.